Estúdios do vereador e presidente do Clube Amigos da Terra, o Almir Rebelo de Oliveira. Ele nos solicitou um espaço aqui para tratar de um tema que é muito ligado a ele. A gente já há décadas acompanha o Almir nessa questão do meio ambiente, né? E ele gostaria de falar sobre o novo Código Ambiental e o bioma Pampa, que nos influi diretamente, porque Tupancetã, pelo que eu sei, está no bioma Pampa. Almir Rebelo de Oliveira, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Almir, você gostaria de trazer algumas questões com o novo Código Ambiental. Mudou o Código Ambiental de novo? Miguel, no ano 2000 foi aprovado um Código Ambiental, bem naquela época das nossas peleias muito fortes com o governo do Estado, e o governo então fez um Código Ambiental sem nenhuma discussão e com uma participação muito forte das ONGs. Então ficou um Código Ambiental do Rio Grande do Sul com 245 artigos, e praticamente eles todos restritivos contra o produtor. A gente teve toda aquela discussão e depois, a partir de 2005, nós aprovamos a Lei de Biossegurança, a gente começou a discutir o novo Código Florestal Brasileiro. E o Brasil, Miguel, está vivendo um momento agora em que o presidente da República está criando legislações onde ele chama que é para tirar o peso do Estado do cangote de quem trabalha no Brasil. Porque o Brasil tem hoje 5.900.000 normas. Nossa. E estão todos os dias querendo criar mais normas. Aliás, se cria uma média de 46 normas por dia. Então, quando no mesmo momento que o governo hoje aprova uma lei de liberdade econômica, o objetivo é desburocratizar. E, surpreendentemente, aparece aqui no Rio Grande do Sul uma intenção do governo de aprovar um novo Código Florestal em substituição àquele do ano 2000, com 216 artigos. Então, quando a gente aprova um Código Florestal com 81 artigos, Código Florestal, aí aqui no Rio Grande do Sul a gente queria fazer um Código Florestal, aí não quer, não, florestal não, nós queremos um ambiental. Aí lá em Brasília nós queríamos fazer um agroambiental. Não, agroambiental não, vamos fazer um florestal. Então se cria esse emaranhado de legislações e todas elas restritivas ao desenvolvimento, atinge em cheio ao produtor rural, ao agropecuarista, atinge em cheio por causa dessa burocracia que não tem outro objetivo, para nós que estudamos como produzir preservando o ambiente, essas leis não têm outra finalidade a não ser restringir o desenvolvimento brasileiro e penalizar e arrecadar dinheiro em cima de multas de crimes que não existem. Então é muito claro isso. Então agora apareceu esse novo Código Ambiental em regime de urgência. Na Assembleia Legislativa. Quem é o autor, o senhor sabe? É a partir do governo. Do próprio governo. Isso. E aí o governo mandou em regime de urgência para, em aprovado, substitui aquele do ano 2000, e aonde alguns segmentos nós dizem assim, mas ele está melhor um pouquinho, né? E eu entendo assim que no momento que há uma política nacional de desburocratizar, eu acho que seria o grande momento da gente discutir, porque continua restritivo e com a presença forte da posição das ONGs contra. Não muda meio nada. Então a gente viu esse projeto e começamos a discutir com alguns segmentos da nossa sociedade, principalmente os que ligam diretamente ao produtor rural. E nós temos entidades representativas do produtor rural que acham que se melhorar um pouquinho já pode deixar, tá bom então. E nós achamos que não, que há um ambiente para a gente, finalmente o agro que está produzindo e preservando tem que fazer parte dessa mesa. Não pode chegar agora, porque acham que está de um jeito e chega e continua tudo igual. Então, imagina, Almir, que você avalia alguns aspectos positivos e alguns negativos. Quais você destaca como aspectos positivos dessa nova legislação e quais que você destaca como aspectos negativos dessa nova legislação? Olha, como aspecto positivo, Miguel, porque hoje tem algumas situações que eles dizem que envolve atividades de baixo impacto ambiental. E para isso, para desenvolver essas atividades de baixo impacto, é preciso aquelas licença prévia, licença de instalação e licença de operação. São 3 licenças até tu começar a trabalhar. Uhum. E a gente entende que isso aí, além de ser uma burocracia exagerada, ela levava um século para liberar isso aí. E era um caos para te poder liberar essas licenças. Então agora está sendo considerado positivo o fato de diminuir, em vez de ser um século, para liberar talvez seja meio século.
A informação que eu tive é que ela seria autodeclaratória. Inclusive tem uma, aí que está. Então o novo código continua essas 3 licenças, e também tem uma alternativa que eles chamam de licença ambiental de compromisso, onde se junta as 3 licenças e a pessoa faz à medida que encaminha, já começa a trabalhar e depois seria fiscalizado para ver se cumpriu tudo aquilo que prometeu. Se não cumpriu, vai ter e aí entra Ministério Público e as ONGs dizendo que essa autodeclaratória aí, essa licença de compromisso, vai ser um libera tudo, que vai fazer tudo de qualquer jeito. E não é assim. Então tem esse impasse. Isso aí, mas o fato de diminuir o prazo já é tido como talvez aí um fato positivo. Agora um aspecto bem para as pessoas visualizarem o que é uma autodeclaratória é o imposto de renda. A gente declara o imposto de renda. Exatamente. É autodeclaratório, depois a Receita Federal avalia, vai por amostragem pegando, se pegar lá que o Miguel fez alguma coisa errada, ele é penalizado, né? Mas não para o processo. O próprio CAR hoje também é autodeclaratório. Também é autodeclaratório, tá perfeito. Então, eu acho que um novo tempo nessa relação, e essa burocracia ambiental é uma coisa antiguíssima e só existe no Brasil isso. Então é uma coisa que aí a gente está pedindo, para aí, ó. Nós também, a gente entende muito bem disso, ninguém está afim de fazer nada errado, e tem que ter essa melhora. Isso é um aspecto positivo. E negativo, Miguel? Bom, negativo, Miguel, eles fizeram assim, tipo de um glossário, de um dicionário definindo com conceitos de vários termos ambientais. E tem absurdos escritos. Tem coisas assim inaceitáveis, sobre todos os aspectos. E principalmente porque eles estão falando muito em autossustentabilidade e tal, e eles não definem com clareza o que realmente é uma autossustentabilidade. O que é uma produção sustentável hoje? Então está sendo usado muito esse termo só para enrolar, e várias situações. Por exemplo, um código ambiental do Rio Grande do Sul hoje, diante de uma nova realidade de um código florestal brasileiro, não tem como nós fazer um código ambiental aqui sem ter uma conexão direta com o Código Florestal brasileiro. Tem que respeitar E não tem isso. Então não tem isso. E eu acho isso uma coisa muito negativa. Também eles têm um conceito de APP, hoje aqui no Código Ambiental, que eles pegaram praticamente o conceito do Código Florestal brasileiro, mas eles não estão nesse glossário, não faz parte do Código Ambiental reserva legal. E essa reserva legal é uma encrenca muito grande, que a gente já tem comprovado que ela é uma pentatributação contra o produtor rural, tributação ambiental, e ela não está textualmente escrita, mas tem vários artigos onde fazem assim, que eu sei que eles estão linkando uma coisa com a outra com relação à reserva legal. E outros vários artigos onde eles dão poderes para governos e para entidades controladoras e tal, onde eles atingem diretamente o direito de propriedade. Então são coisas que nos preocupam muito, porque está escrito ali. Não adianta tu dizer que mas isso aqui melhorou e tal. Então não é assim. Então o que a gente fez, Miguel? A gente, através da entidade, principalmente a ProSoja, a gente também se reuniu com pessoas ligadas a deputados, porque tem muitos deputados novos, e a gente está conversando com eles, e eles estão demonstrando interesse, porque a gente entendeu que, em regime de urgência, eles parece que em 30 dias tem que votar. Se não votar, tranca a pauta. E aí seria votado sem discussão. E aí, nesse nesse espaço de tempo aí, aquelas pessoas que são contra, elas estão achando que essa licença de compromisso, ela libera tudo. Eles estão querendo derrubar o regime de urgência porque eles vão querer retirar a única coisa que ainda vai facilitar um pouco, eles querem tirar fora. E nós temos querendo que o governo retire o regime de urgência para a gente sentar com a Comissão de Agricultura, com uma comissão de deputados lá, para a gente discutir e mostrar para eles já que vamos discutir o assunto, temos que discutir, então, com profundidade e fazer um código, então, que atenda o interesse do desenvolvimento com preservação ambiental, que é isso que eles dizem. Porque eles pegam no primeiro artigo do código, Miguel, eles pegam o artigo 225 da Constituição e deixam assim mais restritivo ainda. Porque existe um princípio hoje no Brasil de que tu pega aí algum artigo da Constituição que trata sobre determinado assunto, que é federal, mas a nível de estado ou de município, tu pode acrescentar mais alguma coisa se for para deixar mais restritivo. Então inventaram essa loucura contra o Brasil e estão cada vez mais restritivos ao ponto do próprio presidente da República dizer
que tem que tirar esse peso do cangote de quem quer empreender, né, no Brasil, porque ninguém suporta mais isso, porque o Brasil foi escolhido pelo mundo para o pessoal vir para cá para não deixar nós virar uma potência. Esse então projeto foi desafio, apresentado quando, Almir? Agora, nesse mês de outubro? Deve estar fazendo aí, eu acho que uns 20 dias já. Ah, então está quase encerrando o prazo. Quase encerra agora. Sim, então, por na isso, semana que vem deve estar definido por isso, isso. Miguel, que ontem nós tivemos um pessoal, até era para me ter ido em Porto Alegre ontem, mas eu não fui, porque a gente está tratando desse assunto não só a nível estadual como federal também. E o pessoal começou, junto com os deputados, a fazer eles entenderem que precisa mesmo uma discussão. Então, a questão da urgência, ela não é um consenso entre os deputados e a gente acredita que a gente vai derrubar essa retirada da urgência é possível à Assembleia ou tem que ser o governo do Estado? É o governador. O governo é que tem que retirar. O governo tem que retirar essa urgência. A gente está trabalhando aí e retirar dessa urgência, nós vamos ter que chamar os deputados para a gente debater, porque senão tu retira a urgência, deixa lá, aí não resolve nunca e aí fica valendo o antigo que é complicado. Perfeito. Tá, então, e paralelo a isso, Miguel, Uhum. eu acho que a próxima pergunta que tu vai me fazer é porque também, paralelo a isso, já está lá agora, de poucos dias, um projeto para regulamentar o bioma Pampa no Rio Grande do Sul. O que isso quer dizer? O Rio Grande do Sul, então, nós temos hoje um CAR, que é feito em cima de dois biomas, que é o bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa, Tupanciri até pertence ao bioma Pampa. E o bioma Pampa, ele foi definido pelo IBGE e pelo Ministério do Meio Ambiente. Ninguém falou com produtor nenhum, ninguém falou com... Resolveram fazer por aqui e por ali, mas porque a Mata Atlântica, até o próprio nome diz que é mata, eles pegaram toda essa serra lá de Caxias e desceram, e aqui, ali no município do Jari, a metade é Mata Atlântica, a metade é Pampa, e desceram, passa em Santiago, vai até a Serra do Iguariaçá, né? Então o bioma Pampa, ele tem 63% do território do Rio Grande do Sul, mas foi feito assim, sem nenhum critério. Resolveram, não, vamos por aqui, por ali, por exemplo. Aí o bioma Pampa, ele sai lá de Rio Grande, sai de lá daquela região toda, e vem por toda a fronteira, desce aqui por Santa Maria, costeando a serra, vai lá em Guariaçá, faz a volta por São Borja, e vem até ali por perto de São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, sobe, vem aqui, pega um pedaço de Cruz Alta pega, acho que uma lasquinha de Fortaleza dos Valos aí, desce e vai sair aqui em Pinhal Grande e termina aqui por Itaara, quando chega na serra ali. Uhum. Então tem toda essa volta de bioma Pampa, e eu entendo que é uma grande oportunidade da gente se organizar, e nós definir que no Rio Grande do Sul, onde tem lavouras de uma certa extensão não do proprietário, mas assim da área de lavoura. Uhum. Por exemplo, se o município pode ser lá um município só de pequenos produtores, mas se lá 50%, 60% do município pode ser feito de lavouras, por exemplo, acho que até Passo Fundo ou até Erechim tem umas Passo Fundo regiões é Mata ali. Atlântica, né? E hoje tudo é Mata Atlântica, e não pode ser, porque é característica de lavouras. Então acho que nós devemos rediscutir, mudar as dimensões desse bioma Pampa aí, em considerando que o próprio governador do estado, para fins de CAR, ele fez um decreto onde ele dá uma regulamentada no bioma Pampa, porque esse bioma Pampa, conforme esse novo projeto, estão querendo possibilitar o desenvolvimento do bioma Pampa, desenvolvendo atividades de forma sustentável. Então esse termo sustentável é uma pegadinha, que nós já estamos muito bem preparados com relação a isso, e a gente vai ter que contribuir muito, porque daqui a pouco tu alivia por um lado e complica por outro lado. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, para que agora faça essa conexão. E tem outro ponto importante, Miguel. Tanto no CAR se falou que para a gente localizar a reserva legal tem que ter zoneamento ecológico e econômico, também nesse projeto ambiental fala em zoneamento ecológico e econômico, que precisa ter, e também no bioma Pampa fala que tem que ter zoneamento ecológico e econômico. Então eles vão atando uma coisa com a outra, e aí depois, como diz o gaúcho, tu escapa da égua e tu pecha no potrilho. Por quê? Porque tudo é armado contra o produtor rural, mas nós não vamos deixar. Essa discussão do bioma Pampa também é na Assembleia Legislativa. É na Assembleia Legislativa, é na Assembleia Legislativa, perfeito. Porque o bioma Pampa é uma coisa mais só do Rio Grande do Sul, Uhum. Só que o projeto do bioma Pampa é novo, eles botaram agora, então é assim, só que nós temos que ver o que tem que ver uma coisa com a outra. Não adianta tu aprovar agora um
Código Ambiental de uma forma e amanhã depois já vem o outro projeto e aí vira numa coisa e quem sofre com isso é o produtor rural. Nós não podemos deixar acontecer isso. Bom, nós estouramos já em 5 minutos, mas você também havia colocado aqui como uma das pautas que você gostaria de comentar uma questão local, que é o projeto de lei número 63, de 13 de agosto de 2019, que foi ontem aqui discutido, apresentado, comentado com a nossa comunidade por parte do Executivo. É o projeto aquele que trata da questão da insalubridade e adicional para os servidores públicos municipais. Projeto esse que foi aprovado, né? Mas teve 3 votos contrários. Um deles, inclusive, é o seu. Por que você votou contrário, meu? Miguel, foi encaminhado o projeto 63 lá para a Câmara e ele tinha 3 artigos e alguns parágrafos. E então tinha um artigo primeiro que dizia uma coisa, dizia o artigo 2º que regulava algumas situações e colocava outras situações com os parágrafos, e um artigo 3º que desdizia o que estava no artigo 2º. Então eu entendia sim que talvez fosse um erro de redação, né? E nós pedimos, então, que se fosse um erro de redação, que fosse corrigido, para a gente já votar uma coisa clara, né? Porque a intenção nossa seria, se tem que regulamentar, tem que regulamentar, ok? Aí deu uma discussão que a gente entende desnecessária, porque a gente só queria que fosse corrigido aquilo, se é que estivesse errado. E nós também dissemos assim, ó, agora se não está errado, o que está escrito aqui, o artigo 3º contradiz o artigo 2º. Então eles querem saber, é assim mesmo ou não? Se é assim, é claro. E aí, o que aconteceu? A base aliada do governo, né, entendeu que tinha que suprimir o artigo 2º e o artigo 3º. E suprimiram. No momento que suprimiram o artigo 2º e 3º, ficou só o artigo 1º. E aí ficou com também dando uma interpretação. E eu entendi que, no momento que suprimiram os principais artigos, que ou a gente deveria dizer assim, tudo bem, agora ficou só o artigo 1º. É isso mesmo? Ou vocês vão ter que dar uma ajeitada, porque parece que não ficou completo a lei. E foi isso que a gente questionou. Aí há uma dificuldade. Nós temos vereadores lá da base aliada do governo que tem muita dificuldade de diálogo, dificuldade de debater o assunto. Então, o pessoal entendeu dessa forma. Eu votei contrário porque eu queria votar no projeto que fosse claro, até para facilitar as coisas para o prefeito. Eu acho que o prefeito, não sei, acredito talvez que ele não tenha entendido bem, talvez não tenha sido bem esclarecida essa questão para ele. A nossa intenção toda é de ajudar que se aprove um projeto que seja de interesse tanto do poder público como do funcionalismo. É isso que a gente quer. Então eu não entendi, porque assim, de achar que houve uma polêmica por isso, porque não tem nada disso. Eu não estou lá para polemizar, eu estou lá para ajudar a resolver. Embora há restrições quando a gente quer ajudar. Tupã tem essa marca, Miguel. Se a gente quiser ajudar, se eu não sou de uma base aliada, eu fui eleito para ajudar a aprovar tudo que fosse a favor do interesse público do município. Mas às vezes tem situações que a gente não consegue porque é uma barreira, não deixam. E por isso que Tupã está pagando muito caro por essa ineficiência pública. E inclusive até no diálogo há uma ineficiência. Mas eu espero que com o tempo as pessoas entendam que a melhor saída para tudo é o diálogo em alto nível, porque ninguém está aqui para defender alguma coisa que não seja para que seja bem aplicado o dinheiro público e que tudo seja feito de acordo com o interesse público. Então é isso. Ok. Almir Ribeiro de Oliveira solicitou um espaço para nos trazer informações na condição de vereador, presidente do Clube Amigos da Terra, integrante da ProSoja também, falando sobre a questão do novo Código Ambiental e o BIA Uma Pampa, que está sendo regulamentado junto à Assembleia Legislativa, e repercutindo também um pouco a sua posição contrária à aprovação do projeto de lei 63, que foi votado na Câmara de Vereadores aqui de Tupã-Siretã. Obrigado pela sua visita, Almir. E aguardamos uma próxima oportunidade. Obrigado, Miguel.